Então vamos lá, pessoal. Vamos começar desde o princípio, né? O que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário nada mais é que um condomínio de investidores que têm o interesse de aplicar os seus recursos dentro do mercado imobiliário, tá bom? Nada mais é do que isso. Ou seja, simplificando para vocês, eu tenho um galpão que eu quero comprar, um prédio comercial muito bacana, numa região muito legal. Eu tenho interesse de comprar esse prédio, só que eu não tenho todos os recursos na minha mão. Então, o que eu faço? Eu entro junto com um condomínio de investidores, ou seja, eu coloco diversos investidores aqui, reúno diversos investidores, capto recursos e compro aquele imóvel. Tá? Então, o fundo imobiliário nada mais é do que você reunir investidores e adquirir esse ativo ligado à economia real, ligado ao mercado imobiliário. Tá? Hoje, como que esses fundos são estruturados? Hoje são gestoras, essas gestoras fazem todo um trabalho de análise e reúnem os investidores para adquirir estes fundos imobiliários. Legal? Vou falar aqui um pouco dos tipos de fundos imobiliários, tá? Então, o primeiro fundo que vem à cabeça quando a gente fala de fundos imobiliários, o primeiro tipo de fundo, né, são os fundos de tijolo. O que são os fundos de tijolo? Os fundos de tijolo são nada mais é que aqueles fundos que a gente consegue visualizar esses fundos. Então, um prédio, um galpão, um hospital, uma agência bancária, tudo isso são fundos de tijolo, tá? Ou seja, tem realmente uma construção ali dentro daquele fundo, dentro daquele fundo, tá? Então, o fundo de tijolo é um prédio, é um comércio, é um galpão, é um hospital. Dentro dos fundos de tijolos a gente tem diversos tipos de imóveis que podem serem alocados dentro dessa categoria de fundos de tijolo. O segundo tipo de fundo que a gente vê são fundos de papéis. Por que papéis, né? Fundos de papéis são aqueles fundos atrelados a dívidas do mercado imobiliário. Então, quando a gente fala de um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, que é quando, por exemplo, uma construtora quer se financiar dentro do mercado financeiro para para construir um prédio, ele pode emitir um CRI. Então, esse CRI, os fundos compram esses CRIs, tá? E conseguem ter a rentabilidade atrelado a esses CRIs, tá bom? Outro tipo de modalidade que a gente pode ver aqui são as LCIs, tá? Que são emitidas pelos bancos. Então, vocês que já investem há algum tempo aí, principalmente na parte de renda fixa, já devem ter ouvido falar nos CRIs, nas LCIs, como uma modalidade de investimento, tá? Outro tipo de fundo que a gente pode encontrar aí no mercado são os fundos de desenvolvimento. O que são fundos de desenvolvimento? Os fundos de desenvolvimento eles normalmente compram, por exemplo, áreas, terrenos, loteamentos e comercializam aqueles loteamentos. Eles desenvolvem uma região e uma área, tá? Então, os fundos de desenvolvimento eles vão pegar uma área que eles veem um potencial de lucro, tá? E vão desenvolver aquele terreno e vender ele ao longo do tempo, né? A gente teve até recentemente uma emissão da própria XP, que era um fundo que ele, de desenvolvimento, que ele comprava terrenos, tá? E ele comprava terrenos e construía galpões, tá? Então, esse é um exemplo de um fundo, galpões logísticos. Esse é um exemplo de um fundo de desenvolvimento. Uma outra modalidade aqui que a gente pode encontrar, que é muito comum a gente ouvir falar também, são os fundos híbridos. Tá? O que são os fundos híbridos? Eles são fundos que investem tanto nos fundos de tijolo, tá? Quanto nos fundos de papéis. Ou seja, o fundo híbrido ele vai ter tanto papéis de dívidas atrelados ali à construção imobiliária, quanto galpões, prédios comerciais e por aí vai, que a gente vai dar mais alguns exemplos mais para frente, tá bom? E
a última modalidade aqui que a gente vai ouvir falar também são os fundos de fundos, são popularmente conhecidos aí como FOFs. Os FOFs são fundos institucionais, tá? São fundos que investem em outros fundos. Então, sou gestor de um fundo, posso adquirir cotas de um fundo de um outro gestor, tá? Esses fundos, normalmente, eles só adquirem, eles não trabalham no modelo de compra direta do imóvel ou do papel, tá? Eles trabalham dentro dos comprando apenas fundos que já estão no mercado. Vou falar aqui um pouquinho sobre a história desse mercado de fundos imobiliários no Brasil, que ela é uma história bem recente, tá? Ela tem um início aí já de muitos anos, mas é uma história relativamente nova, tá? O mercado de fundo imobiliário começou em 1993, tá? Foi o lançamento dos primeiros fundos imobiliários, onde apenas investidores com muito patrimônio conseguiriam entrar nesses fundos imobiliários, tá? Em 2002, a gente começou a ter as primeiras negociações dos fundos imobiliários. Aí foi onde o fundo, posso considerar aqui que foi onde os fundos imobiliários realmente começaram a ser trabalhados como um negócio muito potencial no Brasil. E aqui, se a gente pegar, pessoal, vou pegar aqui um exemplo para dar para vocês, um dado muito interessante. Aqui é o histórico de pessoas físicas, tá? Que investem em fundos imobiliários, tá? Se a gente pegar em 2016, o número de pessoas físicas no mercado de fundos imobiliários era de apenas 89 mil pessoas, tá? Isso é um número de investidores muito pequeno. 4 anos depois, hoje a gente está falando em agosto de 2020, apesar de pandemia, apesar de uma série de fatores que afetaram esse ano de 2020, a gente chegou na marca de 1 milhão de investidores nos fundos imobiliários, tá? Isso se deve a alguns motivos. O primeiro deles que eu considero o motivo principal aí é a queda da taxa de juros, a taxa Selic. A taxa Selic, para quem não conhece, é a taxa que baseia o mercado com juros. Então, quando eu tenho uma queda na taxa Selic, automaticamente os investidores, a renda fixa, eles tendem a cair, tá? Então, aqueles atrelados ao CDI, sabe quando você olha lá no teu banco, você tem um CDB a 120% do CDI, 110% do CDI, o CDI nada mais é do que uma taxa que está atrelada a essa Selic, tá? Então, se a Selic cai, esse CDI cai também. E isso foi um dos fatores que fizeram impulsionar o mercado de fundos imobiliários no Brasil. Outro fator que eu considero extremamente relevante é a forma como o brasileiro começou a lidar com o investimento, tá? O brasileiro, a partir de 2016, 2017, começou a se aprofundar muito no que é o mercado financeiro, tá? Isso criou atratividade para o mercado de fundos imobiliários. Tá? Eu vou explicar para vocês mais para frente como a gente consegue, por exemplo, obter rendas passivas com o fundo imobiliário. Ou seja, a gente consegue ter rendas recorrentes, o que é um fato muito interessante quando a gente fala de ter uma renda passiva. Tá? Então, desde 2016 a 2020, a gente tem um crescimento exponencial dos investidores dentro dos fundos imobiliários. E aqui um dado muito interessante, tá? Mostrando para vocês como que a pessoa física conseguiu fazer esse mercado de fundo imobiliário, pessoa física que eu digo, são pessoas como eu, como você, que conseguem aplicar diretamente nos fundos imobiliários. As pessoas físicas hoje representam 66,8% dos volumes de negociação dos fundos imobiliários. 22%, outro dado que é bem grande aqui, são 22% de investidores institucionais. Mas quem que são esses investidores institucionais? São os fundos de fundos, são os FOFs, que eu comentei ali em cima um pouco antes, tá?
Os investidores institucionais nada mais são que gestores que compram fundos de fundos. E quem compra esses fundos de fundos? Né? Quem é o investidor por trás desses investidores institucionais? São as pessoas físicas. Então, se a gente somar o número de investidores institucionais mais o número de pessoas físicas, dá quase aí 90% do mercado de fundos imobiliários. Tá? O que é muito legal, que é muito bom, que mostra que a pessoa física, como eu comentei no slide anterior, a pessoa física, o investidor brasileiro está aprendendo a investir, está aprendendo a lidar com dinheiro, e isso é muito bom quando a gente vê esse tipo de dado, que isso reflete diretamente na qualidade de vida, né, das pessoas, desses investidores, pessoas físicas. E como que são os fundos imobiliários fora do Brasil, né? A gente não tem só no Brasil os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é um tipo de ativo que está ligado, está no mundo todo. Mas o exemplo que eu posso trazer para vocês é muito legal aqui, são os REITs. Os REITs são equivalentes ao nosso fundo imobiliário nos Estados Unidos. Tá? E trazendo alguns dados para vocês aqui, os REITs representam 1,5 trilhões de dólares no mercado americano. Tá? Isso, com esse dado, a gente consegue ver o seguinte: 13% da indústria de fundos, tá, nos Estados Unidos, 13% são REITs. Nos Estados Unidos, hoje, a gente tem 80 milhões de americanos investindo nos REITs. Isso dá cerca de 25% da população americana. E quando a gente olha para o Brasil, os fundos imobiliários representam 1,2% apenas da indústria de fundos. Apenas 0,5% da população brasileira investe em fundos imobiliários. Então, o que eu quero passar para vocês aqui com esses dados? O mercado de fundo imobiliário tem muito potencial ainda dentro do Brasil. Tá? A gente tem 1 milhão de investidores apenas no Brasil, nos Estados Unidos são 80 milhões, 25% da população. Claro, a gente talvez não chegue a ter 25% da população brasileira investindo em fundos imobiliários, mas 0,5% da população é muito pouco. Tá? Então, a gente tem um potencial muito grande dentro dessa indústria no Brasil, que ela está só começando. É uma janela de oportunidade que a gente tem muito grande para entrar nos fundos imobiliários. Muita gente me pergunta, né? Poxa, o que é melhor, eu investir em fundo imobiliário ou eu comprar um imóvel e pôr para alocar? Vamos explorar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, os fundos imobiliários exigem um valor baixo de primeiro investimento, né? Você não precisa investir logo, por exemplo, R$500 mil que você vai pagar no apartamento aí que você vai pôr para alugar. Você pode ter investimentos mais baixos. Então, é muito interessante. Possibilita um número de pessoas muito maior a entrar nesse tipo de segmento. Você não precisa se preocupar com a gestão do ativo. Aqui um exemplo muito legal que eu gosto de dar com relação a isso é o seguinte: se você tem um apartamento que está alocado para um inquilino e estourou um cano dentro desse apartamento, o inquilino vai ligar para você direto. Né? O inquilino ele vai te ligar e você vai ter que ser o responsável por conseguir fazer essa manutenção. Aqui você não tem essa preocupação com a gestão desse ativo. Tá? Quando a gente fala aqui dos fundos imobiliários, você tem uma gestora por trás desses ativos que está fazendo isso por você. Não há custos de TBI, custos de cartório, laudêmio. Não sei se todo mundo conhece o laudêmio, mas o laudêmio é um imposto para áreas indígenas, que eram áreas indígenas, eles pagam um imposto que o pessoal costuma chamar de imposto do índio. É um imposto que a gente paga, que é destinado para os indígenas. Tá? Alguns bairros, inclusive de São Paulo, são obrigados a pagar o laudêmio. E aqui eu faço uma provocação. Né? Vamos pensar o seguinte: se você compra um imóvel para alugar, tá? Comprou um imóvel para alugar e você está recebendo pelas suas contas 0,3%, 0,4% de retorno ao mês. Será que é isso mesmo? Né?
Será que você colocou todos os pontos, todos os números na conta? Será que você colocou o ITBI nessa conta? Será que você colocou o custo de cartório nessa conta? Será que você colocou o imposto de renda que você paga ao ferido dos lucros dos imóveis nessa conta? Então, aqui é uma provocação que eu faço, né, porque é muito comum a gente lidar com investidores que compram esse imóvel, mas não levam em consideração todos os custos que envolvem a compra deste imóvel. Além dos custos, né, tem o seu tempo também. Né, o tempo que você vai se deslocar para um cartório, o tempo que você vai se deslocar para a negociação desses ativos. Tá? Isso tudo são pontos que a gente tem que colocar na conta, porque tempo é dinheiro. Enquanto a gente está negociando um imóvel que a gente poderia estar concentrado no nosso negócio, né? Se você é um médico, por que você vai deixar de atender uma consulta para poder ir negociar um imóvel? Né? Você está deixando de exercer sua profissão, aquilo que te alimenta, né? Te dá o seu recurso para ir negociar um imóvel, para investir. Aqui é um outro fato muito legal, que vai de acordo com o que eu estava falando. A terceirização da análise dos ativos e dos investimentos. Tá? Por que eu falo isso? Que é muito interessante essa questão, muito relativa à questão do tempo também. Você está terceirizando aqui uma gestora que está por trás de tudo do fundo imobiliário, que vai ali fazer a análise do imóvel, ver se vale a pena comprar, ver se não vale a pena comprar, entender se é um ativo pertinente para a carteira do fundo. Então, você não vai precisar perder o seu tempo, gastar o seu tempo, que você poderia, por exemplo, você que é um médico ou um empresário, que você poderia estar fazendo negócios dentro do seu business, né, do seu core business, daquilo que você realmente sabe fazer. Então, você está perdendo o seu tempo indo procurar um ativo, indo procurar um imóvel, visitando o imóvel, visitando para entender se o prédio é bom, se o prédio não é, se o imóvel é bom, se tem potencial de valorização, se não tem potencial de valorização. Você está perdendo o seu tempo, né, fazendo todo esse tipo de movimento, enquanto no fundo imobiliário você está terceirizando toda essa gestão. Tá? Que é um ponto que é crucial, a diversificação de tipos de imóveis e regiões. Tá? Se eu for comprar um imóvel e gastar meus 500 mil reais e pôr para alugar esse imóvel, 1 milhão de reais e pôr para alugar esse imóvel, eu vou estar apenas com um imóvel e um inquilino, certo? Então, se aquele imóvel, alguma coisa acontecer com o prédio, com a região, eu vou estar preso àquele prédio e àquela região. Tá? Aqui dentro dos fundos imobiliários, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês mais para frente, mas o que é muito legal é que a gente consegue investir em diversos tipos de ativos. Tá? Quando eu digo diversos tipos de ativos, realmente são muito variados. Tá? Aqui a gente pode falar desde ativos atrelados a galpões logísticos, a prédios comerciais, a agências bancárias, fundos de papéis, como eu falei anteriormente, que a gente tem também, e diversas regiões. A gente pode alocar um ativo, a gente pode entrar no fundo imobiliário que tem um ativo em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Recife, Manaus, pode estar diversificado em diversas regiões através de um único fundo imobiliário. Tá? Então, isso é muito legal. E o ponto que eu acho que assim, é crucial, e trago até alguns exemplos práticos, né, da vida aqui, a questão da liquidez. A liquidez é um fator muito primordial quando a gente faz essa comparação de fundos imobiliários versus imóveis físicos, né? Imóveis que a gente adquire para comprar, para alugar. Que a gente compra para alugar. Um fundo imobiliário, a gente compra ele em 2 dias. Se a gente quiser vender esse fundo imobiliário, a gente vende no mercado e em 2 dias o dinheiro está na tua conta. Tá? Enquanto o imóvel físico pode ter diversas situações. Né? Tem exemplos práticos aqui, até mesmo aqui dentro do escritório, a gente tem um sócio que ficou 4 anos para vender um imóvel. 5 anos para vender um imóvel, e só recentemente ele conseguiu vender esse imóvel. Tá? E um outro fator que a gente tem de dados de mercado,
quando você quer vender um ativo, um imóvel, hoje no país, na cidade de São Paulo, por exemplo, a liquidez, né, ou seja, o quanto é factível conseguir vender aquele imóvel para o mercado, é de cerca de 1 ano se ele for imóvel para moradia, tá? Normalmente a média de 1 ano para a gente conseguir vender uma casa, um apartamento. Enquanto se for comercial, tá? O residencial é 1 ano, o comercial, pelos dados que a gente tem, em média 2 anos para a gente vender um imóvel. Então, esse fator liquidez é muito importante, porque caso você venha a precisar desse dinheiro, a gente consegue vender no mercado e em 2 dias nos fundos imobiliários, em 2 dias a gente tem o dinheiro na nossa conta. Enquanto o imóvel físico, a gente demora esse tempo para vender. E aqui traz um outro ponto, né? Que é a questão do valor do imóvel. Se eu precisar vender aquele imóvel por algum motivo, tá? E eu precisar vender rápido, eu posso ter um exemplo aqui que eu paguei, não sei, 500 mil reais no imóvel, tá? Passou 2, 3 anos, eu precisei vender aquele imóvel. Será que ele vai estar valendo os mesmos 500 mil ou ter se valorizado? Depende. Depende se eu achei o comprador certo, a pessoa que quis comprar o imóvel que eu tenho à disposição. Depende da minha pressa, se eu precisar vender esse imóvel rápido, eu vou ter que rasgar dinheiro, então não sei se ele vai estar valendo os mesmos 500 mil reais, tá? E outro fator que é muito importante aqui com relação a valor do imóvel, né? Os imóveis, todos quando a gente fala assim, quanto que vale aquele apartamento? Aquele apartamento ele vai valer o quanto a região está negociando aquele apartamento. Então, outro exemplo aqui que a gente tem até de um outro sócio que estava querendo vender o apartamento dele. Vou só simbolicamente trazer esse exemplo aqui. Ele tinha um imóvel e estava vendendo a X reais, tá? Estava querendo vender a X reais. Só que na região que ele está ali, é uma região que está tendo muito imóvel sendo lançado na planta. Então, se ele quiser vender aquele imóvel a X reais, ele vai ter que esperar muito tempo. Se ele quiser vender logo, ele tem que depreciar esse preço, tá? E será que esse preço é o mesmo que ele pagou lá atrás? Né? A gente fez algumas contas aqui e viu que não é não é rentável essa operação que ele precisava fazer. Então, o imóvel que ele quer vender tem que ser desvalorizado. Então, ele vai queria vender por X, vai vender por menos 2x por conta dessa questão da liquidez e de outros fatores da região que fazem o imóvel se desvalorizar. Então, uma coisa é o que eu acho que aquele imóvel vale, outra coisa é quanto ele vale no mercado realmente. Às vezes vocês que têm o seu imóvel, a sua casa, acham que aquele apartamento, aquela casa vale tanto, mas na realidade talvez eles não esteja valendo aquilo que você espera, tá? E se você precisar vender, você vai ter que rasgar o preço do imóvel para poder vender esse imóvel com uma certa facilidade, tá? Aqui um outro ponto que eu queria só voltar aqui na questão dos custos, né? Tem alguns outros fatores que são bem importantes. Aqui você não está colocando na conta também, caso você tenha que fazer uma reforma do teu apartamento, tá? Você comprou um apartamento para alocar, normalmente o apartamento vem cru, né? Ele vem no contrapiso e tudo mais. Então, você gastou 500 mil reais para comprar esse apartamento, o apartamento foi entregue lá cru para você quer pôr ele para alocar, você vai ter que gastar pelo menos mais 50, 60, 70 mil reais para fazer uma reforma nesse apartamento, vai ter que se preocupar com a gestão desse apartamento, como a gente já falou. Então, assim, será que eu estou recebendo mesmo 0,5% de aluguel no valor que eu estou comprando, que eu comprei? Será que eu coloquei todos os custos na conta? Então, essa é uma pergunta para se fazer, é uma provocação que eu gosto de fazer para entender se faz sentido a gente comprar um fundo imobiliário ou ter um imóvel físico para alocação. Legal, pessoal. E assim, quais são os outros benefícios que no ponto de vista de investidor, tá? Porque no ponto de vista de investidor, quais são
os bons pontos ali para o investidor. Os fundos imobiliários é um excelente ativo para a diversificação da carteira, tá? A sua carteira você pode estar ela muito bem montada ali dentro da renda fixa, muito bem montado ali, às vezes, uma carteira especulativa de ações, alguns fundos multimercados, uma carteira bem redonda. O que a gente pode fazer mais para conseguir diversificar essa carteira? Indo para o mercado imobiliário. No mercado imobiliário, a gente consegue ter essa diversificação se expondo a isso. A gente, como eu comentei no slide anterior, né, esse é um ponto que eu gosto muito de reforçar, a liquidez. Se a gente comparar um ativo físico, eu quero diversificar meus investimentos, quero comprar um imóvel para diversificar meus investimentos. Legal, faz sentido, sim, mas aqui a questão da liquidez, que eu bati para vocês, é muito importante quando a gente coloca isso na conta. Constante pagamento de dividendos, tá? Os dividendos eu vou explorar um pouquinho mais para frente o que são os dividendos, mas o pagamento constante dos dividendos que é feito pelos fundos imobiliários regularmente é um fator muito interessante. Os benefícios fiscais, vou falar um pouquinho mais para frente sobre tributação, e aí a gente vai falar sobre os benefícios fiscais. Antes de eu passar para o próximo slide, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu já possa esclarecer? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Ou então, podem abrir o microfone aí, tá, pessoal? Não fiquem acanhados. Por enquanto não tem nada. Então, vamos seguir. Vamos lá, pessoal. O que são os dividendos, tá? Os dividendos nada mais é do que a rentabilidade, né? Ou seja, o quanto que os inquilinos estão pagando de aluguel para aquele fundo imobiliário. E um fato muito interessante, os fundos são obrigados, por lei, a distribuir no mínimo 95% dos rendimentos. Ou seja, resumindo as coisas, o fundo ele não tem caixa, ele não pode fazer caixa. Ele tem que distribuir sempre esse caixa. Tá? Esse é um fato bem importante, então guarde essa informação que eu vou voltar nela mais para frente também, para explorar um pouquinho disso. Os dividendos eles também podem vir de uma outra forma, que é uma forma não tão saudável de um fundo pagar dividendos, que é uma venda de um ativo do fundo. Então, se eu tenho um prédio comercial, eu vendi esse prédio comercial para um outro fundo, para uma empresa. Eu sou obrigado a distribuir, como eu sou obrigado a distribuir 95% dos rendimentos, eu não posso ter caixa dentro do fundo, eu vou distribuir a venda daquele fundo para os cotistas. Legal? Esses dividendos, vou explorar isso bastante também. Os dividendos eles são isentos de imposto de renda, tá? O que é muito legal. Você está recebendo ali quando você compra um imóvel físico, tá? Compra um imóvel aí na sua pessoa física, um imóvel que você quer comprar e pôr para alocar. Os rendimentos oriundos do aluguel, eu tenho que pagar 15% de imposto de renda. Aqui nos dividendos eles são isentos de imposto de renda. E os dividendos eles são variáveis conforme o fundo, tá? Vou falar aqui quais são os critérios que a gente pode analisar dentro de um fundo imobiliário, quais são os critérios que a gente tem que ponderar, né, para entender se é um fundo bom ou se é um fundo ruim. E então o fundo imobiliário, cada fundo paga um dividendo diferente, tá? E como que os fundos eles surgem, tá? Os fundos imobiliários eles são ativos negociados em bolsa, tá? Isso é um fato importante para vocês guardarem. São ativos negociados em bolsa de valores. E aqui a oferta pública é quando o fundo ele nasce para o mercado. Então, o que eu, como gestora, faço? Eu sou o gestor do fundo. Eu tenho aqui uma equipe de gestão que montou uma tese de investimentos a respeito de um conglomerado de imóveis que eu quero comprar. Então, o que eu faço? Eu vou para o mercado e faço uma oferta pública de cotas do fundo, tá? Então, esses fundos eles são negociados em bolsa. Essa primeira oferta pública ela é feita para arrecadar esse dinheiro. E lembra que eu comentei para vocês
que o fundo imobiliário é um condomínio de investidores, como esse condomínio ele é formado? Através da oferta pública. Tá? O que pode acontecer também, lembra que eu comentei no slide anterior que o fundo distribui 95% dos seus rendimentos, ou seja, distribui 95% do caixa? Então, o fundo não consegue fazer caixa. Então, como que o fundo pode adquirir mais imóveis, né? Eu venho através de uma nova oferta pública, de um fundo já existente, que a gente chama de follow-on, tá? Nesse follow-on, a gente faz uma nova oferta pública de ações. De ações não, desculpa, de cotas, tá? E assim que a gente, o fundo consegue captar dinheiro para adquirir novos imóveis. Uma outra forma que a gente o fundo consegue adquirir mais recursos para comprar comprar novos ativos, é a subscrição. Aqui são os ativos, são a forma mais popular que os fundos conseguem adquirir novos ativos. Então, como eu falei, é uma forma de captar recursos para novos investimentos, ou seja, eu sou um gestor de um fundo, estou super feliz aqui com os meus ativos que eu tenho. Aqui tem um prédio super legal na Faria Lima, eu tenho um prédio super legal na região da Berrini, eu tenho um prédio super legal numa região comercial de Recife, eu tenho um shopping super legal em Manaus, só que eu quero adquirir um imóvel muito bacana em Porto Alegre. Então, como que eu faço isso? Eu capto dinheiro no mercado através de uma subscrição ou de uma nova oferta pública, e aí eu capto mais dinheiro no mercado para adquirir esse novo imóvel que eu gostei ali em Porto Alegre. Muitas vezes a subscrição ela traz um benefício muito bacana para o cliente, tá? Para o cotista, aquele cotista que já é dono da cota do fundo. Ele te abre a possibilidade de aumentar a sua posição no fundo, tá? Ou de manter a sua posição no fundo, com desconto na cota. Eu já vou explicar para vocês, vou dar um exemplo prático para vocês. E aqui é impedir que sua participação seja diluída no fundo, então, ou seja, eu quero manter minha posição no fundo, eu tenho ali 2% daquele fundo imobiliário, eu quero manter minha posição de 2% daquele fundo imobiliário, então eu exerço o direito de subscrição. Aqui vamos para um exemplo prático, né? Um exemplo real que aconteceu recentemente. Trouxe um ativo aqui, o IRDM11, tá? Ele estava sendo negociado lá em bolsa com um valor de cota de R$ 124 no dia 19/11. E aí, o que aconteceu o que aconteceu no final do pregão do dia 19/11? O fundo ele foi lá e lançou para o mercado, né? Emitiu um comunicado para o mercado que ele estava fazendo uma nova subscrição. O que aconteceu no dia seguinte? O valor da cota do fundo, né, que é aquele valor que você enxerga na tela, que oscila, ele caiu para R$ 119. Tá? A gente viu uma oscilação de um dia para o outro de 124 para 120. Isso é bom ou isso é ruim? Vamos chegar nesse ponto. Só que o valor de subscrição foi de R$ 98. Ou seja, está me dando a chance de comprar mais cotas daquele fundo a R$ 98. Tá? E aí, o que acontece? Fala, poxa, mas caiu, mas mesmo assim eu estou comprando mais cotas a R$ 98, mas poxa vida, eu estava valendo 124, agora está 119. Quanto que está valendo esse fundo? Eu peguei o fechamento de ontem no mercado, tá? Quanto que estava valendo esse fundo no fechamento do mercado de ontem? R$ 125. Então, do dia 19 até o dia 1º de dezembro, o fundo valorizou aí dos 119 para R$ 125. E aí, pessoal, tem um processo que chama integralização. São quando essas novas cotas que você adquiriu sob o benefício da subscrição, tá? São negociadas a mercado. Ou seja, se no dia dessa integralização o valor da cota estiver em R$ 125, tá? Essa fração que eu adquiri a 98 passa a ser negociadas, eu posso vendê-las a R$ 125.
Tá? Voltando um pouquinho, que eu esqueci de passar um dado aqui. Por que esse valor caiu tanto de um dia para o outro? Por conta da especulação. Tá? Muitos investidores, o que eles fazem? Eles estão com a cota R$ 124, eles vendem parte da sua cota, ou seja, o valor, do fundo vai cair, e eles recompram na subscrição, tá? A R$ 98. Então, esse movimento é puro especulativo. Tá? Ele não foi, essa subscrição não foi um fato que mexe com os fundamentos do fundo. Tá? Uma outra forma uma forma que a gente consegue adquirir essas cotas também é sobre o direito de sobras. Tá? O que é o direito de sobras? Nada mais era que eu fiz uma subscrição, essa subscrição, eu fiz uma subscrição muito grande de um fundo imobiliário, e nem 100% dos investidores tiveram condições, né? Às vezes a pessoa não tem dinheiro ali para comprar mais cotas do fundo, às vezes o investidor não quer aumentar a posição naquele fundo, então sobram ofertas de subscrição. Então eu fundo vou lá e ofereço de novo para os cotistas adquirir cotas desse fundo imobiliário com valor descontado. E agora vamos falar da parte legal e chata aqui dos fundos imobiliários. Tributação. Eu falo chata porque tributação é sempre chato. Mas vamos falar aqui de tributação. Os imóveis, os aluguéis, né, os rendimentos oriundos, os dividendos que são pagos normalmente, mensalmente para os cotistas, eles são isentos de imposto de renda, como eu comentei lá em cima. Ou seja, você não precisa pagar imposto de renda sobre aquele dinheiro que vai cair todo mês na tua conta. Tá? Só que se eu tiver comprado um fundo a R$ 100 e vendi ele a R$ 120, ou seja, eu tive um ganho de capital dentro do fundo, eu pago 20% de imposto de renda. Tá bom? E agora, vou voltar a falar um pouco do mercado, né? Falar do que é o IFIX, né? É um fator, um nome que vocês vão ouvir falar bastante quando a gente fala de fundos imobiliários. O IFIX nada mais a gente tem hoje o Ibovespa, né? O Ibovespa, ele é um índice que pega as principais ações do mercado financeiro e faz ali um percentual de quanto valorizou, desvalorizou aquelas ações. O IFIX nada mais é do que a mesma coisa, tá? A gente tem os principais fundos imobiliários, é uma cesta dos principais fundos imobiliários que a gente consegue medir a performance. E como que o IFIX ele se comportou desde o início? Aqui em 2012 foi quando a gente teve o começo da medição do IFIX. Então, do IFIX, de 2012 até o ano agora de 2020, que está com data do dia 1º de dezembro de 2020, o IFIX se valorizou 84%. Tá? E aqui é um dado interessante, né? Uma medida bem interessante para mostrar. Lembra que em 2016 eu falei para vocês ali que os fundos imobiliários estavam sendo... a gente teve um crescimento muito grande dos investidores dos fundos imobiliários, por motivos de maior conhecimento, por motivo de queda da taxa Selic. A gente viu esse movimento aqui acontecer, né, esse crescimento forte acontecer a partir de 2016, advindo desses pontos que a gente explorou lá atrás, tá? E aqui é o fato, aqui eu quero trazer para vocês o que analisar dentro de um fundo imobiliário. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa analisar é a vacância do fundo. O que é vacância? Né? Se eu tenho 100 metros quadrados locados, 100 metros quadrados disponíveis para locação, e eu tenho 10 metros quadrados vago, tá? Eu posso considerar que eu tenho uma taxa de vacância de 10%. Tá? Então, a vacância é um fator bem, bem importante para a gente explorar. Vacância financeira é a mesma coisa, só que atrelado ao quanto de dinheiro que eu estou parado dentro do fundo imobiliário. Então, quantos por cento de dinheiro, né, do aluguéis oriundos
daquele ativo que eu tenho, estão vagos. Crescimento no valor da cota. Então, é importante a gente analisar sempre se o valor da cota ele vem crescendo conforme o tempo. Crescimento no valor pago dos dividendos. Esses dois fatores são muito importantes para a gente entender se o gestor daquele fundo está entregando valor para o cotista. A diversificação dos ativos. Se eu tenho um ativo em São Paulo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Porto Alegre, Recife, Pernambuco, se eu tenho diversos ativos em diversos locais, tá? A qualidade desses locatários. Então, quem que é o locatário? O locatário é a Ambev? O locatário é a Hering? A gente tem fundos aí que tem diversos locatários muito grandes. Né? São empresas muito grandes. A qualidade desses imóveis. Se esses imóveis são bons imóveis, se eles são novos, ou aquele imóvel está abandonado, está meio jogado, o fundo não está fazendo uma gestão muito legal daquele imóvel. E análise do perfil do gestor. A gente tem que entender o que se passa na cabeça do gestor para entender o que ele pretende para o futuro daquele fundo. Então, qual que é o nosso trabalho aqui na Agnos, tá? Junto com a XP, com diversas casas de análise, a gente faz esse trabalho de entender todos esses pontos do fundo imobiliário, tá? A gente analisa todos esses pontos para entender a qualidade do fundo imobiliário e a gente consegue montar uma carteira para os nossos clientes, tá? Sempre com base aí no que a XP indica para nós, sempre com base em casas de análise que a gente tem como parceiros aqui que indicam para nós, tá? E agora, legal, os fundos imobiliários são legal, entendi o que são os fundos, são ativos bem legais. Aliás, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode abrir o áudio aí ou então manda no chat, tá? Mas eu queria entender, queria saber onde os fundos imobiliários investem. Vou dar um exemplo aqui, tá? XPML11 é um fundo imobiliário da própria XP, que tem dentro do seu portfólio uma fração do Catarina Outlet, do quilômetro 70 aqui da Castelo Branco, em São Paulo. Então, é um fundo... Quando você passa a ser cotista desse fundo, você tem um pedaço desse shopping. Trouxe só o exemplo do Catarina, mas outro exemplo aqui, esse fundo tem o Cidade de São Paulo, no meio da Paulista. Quando você compra esse fundo, você tem uma pequena fração desse imóvel. O VILG 11, né, tem ali em Guarulhos, né, perto da região do aeroporto de Guarulhos, para quem não é aqui de São Paulo, é uma região que tem bastante galpão logístico, né? Tem o Airport Tower Ayrton Senna, que faz justamente o intermediário ali. Esse galpão tem o princípio de fazer intermediário entre os modais rodoviários, né? Os transportes que chegam via caminhão e vão via aérea. Outro exemplo é o Berrini One. Esse aqui, para quem frequenta ali a Marginal Pinheiros, Bandeirantes, e a Berrini consegue ver bem de longe esse empreendimento aqui. O HGRE 11 é dono do imóvel. Então, fica ali no entroncamento perto da Bandeirantes, na entrada da Bandeirantes com a Berrini. É um imóvel que dá para ver de longe ali quando você está na Marginal Pinheiros, aqui de São Paulo. E para quem é aqui de São Paulo também, tem curiosidade para saber onde que fica mais um imóvel aqui, tem o Vino 11, é dono de um empreendimento ali na Oscar Freire, número 585. Né? Só lembrando, pessoal, estou passando esses fundos aqui para vocês, mas nós não somos uma casa de análise, a gente não está fazendo recomendação de compra. Aqui só são exemplos práticos do que acontece nos fundos imobiliários, né? Os ativos que estão por trás dos fundos imobiliários. E legal, entendi, muito bacana, mas como que eu posso ganhar dinheiro com os fundos imobiliários? Vamos aqui para as estratégias que a gente tem. A gente tem uma primeira estratégia que é de estratégia de dividendos. Então, como que ela funciona? Uma estratégia de dividendos, o princípio dela é a gente ter uma carteira um pouco mais estática, ou seja, eu não vou ficar girando ativos nessa carteira muitas vezes, não vou ficar trocando de fundos muitas vezes. Então, é uma carteira mais estática, que o foco dela é entrar em ativos com bons fundamentos que vão pagar bons dividendos para nós como cotistas. Tá? Esse é o principal ponto que a gente pode esperar de uma carteira de dividendos. A gente só troca ativos dentro dessa carteira a partir do momento que o fundo apresentar uma queda nos fundamentos dele, nos motivos que fizeram a gente entrar nele.
Um outro fator aí que a gente pode, um outro tipo de estratégia que a gente pode esperar, que a gente pode ter, é uma estratégia de valor, ou seja, uma valorização. Como que ela vai funcionar? É uma estratégia que eu posso esperar um retorno maior que o IFIX, que é aquele índice que eu comentei para vocês lá em cima. Então, é um tipo de estratégia que a gente procura retorno em cima do ganho de patrimônio. Então, a gente procura sempre especular mais no mercado. Essa aqui vai ser uma carteira que a gente vai ter muito mais giro. Então, eu vou aproveitar momentos de mercado, por exemplo, a pandemia. A pandemia, os fundos de shopping center se desvalorizaram demais, os shoppings ficaram fechados. Porém, ele tem um potencial muito grande de crescimento nos próximos anos. Então, a gente já vai se posicionar no fundo de shopping, aqui, por exemplo. Tá? Então, a gente pode esperar um ganho de patrimônio. E aqui é uma provocação que eu quero fazer para vocês. Fundo imobiliário versus a renda fixa, a Selic, tá? Trouxe aqui um exemplo real de novo, o IRDM11, que nos últimos 12 meses pagou 9,17% apenas de dividendos, sem contar a valorização da cota. Enquanto a Selic, nesse mesmo período, pagou 3,11% nos últimos 12 meses. Lembrando, pessoal, são modelos, são ativos diferentes, né? Mas a gente sempre traz como base a taxa Selic para a gente se basear se aquele investimento está sendo rentável ou não. Então, o que eu queria passar para vocês? O comentário que eu queria passar para vocês. Para quem que são os fundos imobiliários? Né? Os fundos imobiliários são para todos os tipos de clientes que querem ter uma renda passiva que faz sentido, tá? Desde o investidor mais conservador ao investidor mais arrojado, a gente tem a possibilidade de entrar nos fundos imobiliários. O conservador, a gente pode entrar com uma pequena fração do patrimônio dentro dos fundos, procurando ali os dividendos, né? Dentro para os investidores moderados, a gente pode montar uma estratégia que a gente consiga ter um ganho de capital. Para os investidores mais arrojados, aqueles investidores que eles têm, que eles já têm uma carteira especulativa de ações, já têm uma carteira bacana de renda fixa, é um modelo de investimento que a gente pode agregar valor no recebimento de dividendos, por exemplo. Eu já estou exposto à especulação dentro do mercado financeiro, então, dentro do mercado de ações. Então, aqui a gente pode trazer um crescimento bacana para os fundos, do crescimento bacana da renda passiva através dos fundos imobiliários. Pessoal, o que eu tinha para passar hoje para vocês é isso. Eu queria só mais dar alguns recados. Podem mandando dúvidas via chat, por favor. Aqui, para quem marcar ali o Instagram da Agnos, né, siga a página ali da Agnos no Instagram. Para quem marcar e comentar, fazer um comentário lá na página falando que esteve na live, no último post que a gente teve a respeito da live, vai ganhar 30% de desconto nos cursos da XP. Tá? A XP está com uma nova plataforma de educação, que é a Xpeed, que ali tem cursos desde como fazer uma organização financeira, até cursos como começar a investir em bolsa, investir em fundos imobiliários, o que é uma renda fixa, o que é renda variável. São diversos tipos de cursos e vocês ganham 30% de desconto em qualquer um desses cursos que a gente que tem dentro da plataforma, tá bom? Deixa eu ver, tem uma dúvida aqui. O Alexandre Quaglio. Com o aumento da Selic nos últimos meses, qual a perspectiva para os FIIs no ano que vem? Na verdade, a Selic ela não aumentou nos últimos meses, tá? A Selic está fixa aí em 2% até a próxima reunião do Copom. Mas o que acontece com uma possível, né, a gente não tem a certeza, mas com uma possível alta da Selic? A gente precisa entender que afeta o mercado como um todo. Tá? Uma alta da Selic vai afetar o mercado como um todo e pode trazer fluxo de volta para a renda fixa. Tá? O que a gente precisa entender quando a gente olha os fundos imobiliários? O quanto que aquele fundo está conseguindo me pagar acima dessa Selic, acima, por exemplo, da curva média, da curva de juros, né, que a gente fala da curva de juros, a curva de juros para 2035, 2050,
quanto que eles conseguem pagar, né, acima dessa curva de juros, acima desse prêmio. Então, quando a gente fala de Selic, a gente tem que entender que o fundo ele tem sempre que me pagar com a valorização da cota mais o pagamento dos dividendos acima do que a gente vê da renda fixa. Então, qual que é a perspectiva para o ano que vem, né? Se a gente tiver uma alta da taxa de juros, com certeza afeta todos os tipos de mercado, tá? Mas, mesmo assim, é um investimento que a gente faz para diversificação. E outro ponto interessante, a gente tem os fundos de papéis, né? Os fundos de papéis são fundos que investem em renda fixa. Os fundos de papéis eles estão sempre atrelados, por exemplo, a CDI, a IPCA, tá? Enquanto os fundos de tijolo, os contratos normalmente deles são atrelados ao IGPM. A gente tem o IGPM aí, né, do ano batendo 20%, eu acho difícil os contratos serem reajustados. Então, a gente vê uma perspectiva que a gente vai ter um reajuste grande, sim, nos contratos de aluguéis, mas não vai bater o IGPM. Outra pergunta aqui do Lucas, o que você acha do fundo RD11? Lucas, a gente não pode, como assessor de investimento, a gente não pode falar especificamente de ativos, tá? A gente não é uma casa de análise, então a gente não pode falar sobre ativos especificamente, tá? A gente não pode dar recomendação de compra, tá bom? Mas eu sugiro que a gente possa bater um papo depois desse ponto de todos os pontos aí. Oi. Felipe, aqui é o Bruno Cândido, tudo bom? Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem, gostando bastante da live de vocês. Não, queria tirar uma dúvida, o que você acha dos fundos, os fundos que são atrelados a escritórios, assim, agora com essa questão da pandemia, você acha que pode impactar mais esse setor aí para os próximos anos e talvez ser substituído por um portfólio diferente, talvez, na carteira? Então, qual que é a nossa visão? Tá? Não nossa, mas a visão de vários gestores que eu tenho conversado aí no mercado, né? Os fundos de lajes corporativas, né, que eu acho que você está se referindo mais às lajes corporativas que investem aí em prédios, né, eles têm um potencial ainda muito grande de devalorização na cota, tá, porque são fundos que foram descontados semelhante que a gente falou dos fundos de cota. Mas o que é principal, tá? O home office, que é o principal detrator aí que a gente pode falar dessa modalidade de fundos, né, específico, a gente enxerga que ele não veio para destruir as lajes corporativas, mas eles vieram para agregar, tá? Assim como, por exemplo, o e-commerce não matou o varejo físico, tá? Então a gente enxerga que o home office é muito bacana, mas nem todas as empresas se adaptaram, nem todo mundo, nem todas as pessoas se adaptaram a trabalhar de home office, e muitas empresas estão querendo voltar cada vez mais para os escritórios. Então foi um movimento que aconteceu muito de curto prazo devido à pandemia, que se fez necessário o home office, mas a gente vê que o home office ele veio para agregar. Então, o funcionário daquela empresa, ele vai trabalhar 4 dias por semana do escritório e uma vez por semana ele vai ficar na casa dele fazendo home office. O que muitos gestores estão falando, tá? Então, isso não vai acabar com os fundos de tijolos, ali, os fundos atrelados ali para o segmento corporativo, tá? Essa é a nossa visão. No longo prazo, ainda acreditamos que seja um bom investimento. Tá? Bom fator de diversificação da carteira. Perfeito, obrigado aí pela resposta aí. Abração. Abraço. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? O Lucas perguntou de novo sobre imóveis, monoimóvel, né? Tem um fator interessante, Lucas, que eu queria ter comentado durante a live ali. Esse é um fator muito importante para a gente analisar o fundo imobiliário, né? Quando a gente fala do fundo, a diversificação do próprio fundo é muito importante. Tem aquela mesma comparação que eu fiz com o imóvel físico, né? Com o imóvel que eu comprei ali para alugar.
eu tenho um único imóvel de um único inquilino. Se aquele inquilino um dia resolver sair, eu tenho um problema. Então, é a mesma coisa que se aplica aos fundos monoativos, né, que a gente chama. Eu tenho um único prédio comercial, por exemplo, para um único locatário. Isso acontece muitas vezes, existem exemplos assim, tá? Então, é muito complicado a gente aplicar, né, colocar toda a nossa confiança que esse único imóvel vai dar conta desse único inquilino. Se esse inquilino um dia resolver sair por algum motivo desse imóvel, o fundo ele vai precisar fazer um processo muito grande de reestruturação naquele imóvel para conseguir locar ele para outros locatários, outros inquilinos. Então, é um dos principais fatores que a gente analisa quando a gente olha os fundos imobiliários. Se ele é um monoativo ou se ele tem mais de um ativo e mais de uma região. É preferível que ele tenha mais de um ativo, mais de um inquilino em diversas regiões, para conseguir mitigar os meus riscos que eu tenho atrelado ao mercado de imobiliário. Legal? Ficou claro? Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, quero agradecer. Lembrem de curtir a página no Instagram da Agnos. Quem comentar lá ganha 30% de desconto nos cursos da XSpeed. A gente deve fazer algum movimento no nosso suporte com a XSpeed mais para frente nas nossas mídias sociais, tá? E mandando uma mensagem lá, a gente já entra em contato para dar o voucher de 30% de desconto para vocês. Obrigado, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo tempo e boa noite.